O devocional de hoje será feito a partir do seguinte tema: firme nas promessas do único que as pode cumprir. A leitura bíblica está em Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A palavra de Deus é rica em sabedoria, graça e verdade, e é por meio dela que conhecemos o nosso Deus e aprendemos o padrão de conduta que ele deseja para nós. Jesus, através do seu sacrifício, nos garantiu acesso ao Santíssimo Lugar e trouxe também para nós a certeza de retomar a comunhão perdida por causa da desobediência. Por isso, conforme a palavra, devemos ter coragem nos momentos de oração e derramar o nosso clamor, certas que ele pode nos ouvir. Jesus é o sumo sacerdote, que garantiu também a purificação do nosso pecado. Portanto, de acordo com o texto lido, compreendemos que temos aqui, entre muitos outros, privilégios que aqueles que não conhecem a Deus não podem ter, que é a comunhão e intimidade com o Pai e a limpeza da nossa consciência. Em seguida, vem uma responsabilidade nossa, que segundo o verso 23, é reter firme a confissão da nossa esperança, ou seja, permanecer firme, fortalecida no Deus que cumpriu a promessa de enviar o Redentor. Aquele que cumpriu a promessa de redenção também cumprirá a promessa de sua vinda. Agora, como assim podemos nos manter firmes se somos frágeis e vulneráveis? Em primeiro lugar, não devemos usar nossas imperfeições como desculpas para fugir daquilo que o Senhor nos entregou para zelar. A mesma palavra que revela os nossos pecados e fragilidades também aponta o caminho para a obediência. Conforme o texto trazido para a meditação, a obediência consiste em ficar firme. Agora vamos refletir um pouco. Como nos manter firmes? A resposta já está diante de nós. Cheguemos com ousadia no Santo dos Santos. A comunhão com o nosso Deus nos fortalecerá e nos fará ficar fortalecidas, inabaláveis em suas promessas, pois Ele é o único que as pode cumprir. Sendo assim, a oração e a intimidade com o Senhor são requisitos para que fiquemos firmes nas promessas. Quando voltamos a meditar no momento em que Jesus orava no Getsêmani, lembramos inclusive de sua advertência ao encontrar os discípulos dormindo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O Senhor alertou os discípulos com essa declaração, pois sabia quão frágeis eles eram e não conseguiriam resistir sozinhos às tentações. Essa declaração de Jesus deixa muito claro que a intimidade com Deus é a base para não sermos pegas de surpresa. É o fundamento para não vacilarmos em meio a circunstâncias difíceis. É primordial para que fiquemos firmadas naquele que é o único que pode garantir a nossa salvação, conforme diz o Salmo 62, verso 6.
Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. E depois vem a purificação da nossa consciência através da água limpa, que é a própria palavra de Deus. Sabemos que devido à nossa natureza pecaminosa, muitas vezes caímos em tentação. E precisamos nos arrepender e confessar a fim de que ele nos purifique, de acordo com a primeira epístola de João 1, 8 e 9, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pecamos, vem o sentimento da vergonha e fracasso. Nos sentimos frustradas por termos errado o alvo e por isso ficamos fragilizadas. Porém, não devemos nos esquecer que o Senhor nos exorta a ter confiança diante do trono da graça, como está em Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, que fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Para concluir, entendemos que manter-se firme nas promessas é responsabilidade nossa, mas não baseada em nossas próprias forças, mas sim nas forças do Senhor. E só conseguimos isso quando buscamos uma vida de intimidade, de santificação. Não há outra estratégia. Deus, através do seu Santo Espírito, nos ajuda e nos fortalece. Gostaria de concluir compartilhando também o que está registrado em Josué 23:14, que diz assim: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Um servo chamado Josué declarou essas palavras. Ele viveu o cumprimento de muitas promessas que o Senhor tinha feito. E hoje nós desfrutamos as bênçãos do cumprimento de uma promessa que já foi cumprida também. Ele entregou seu próprio filho e nos redimiu. E ainda temos na expectativa o cumprimento da promessa sobre sua vinda. Ele não tardará, assim como ele cumpriu todas as promessas no passado. Ele cumprirá a promessa de sua vinda. Fique firme, que possamos reter firme a nossa esperança em Deus. Que Deus as abençoe em nome de Jesus.